Este é o segundo episódio da série A Abadia de Elphta, que tem por objetivo resgatar a memória de 4 grandes mulheres que foram contemporâneas e viveram nesta mesma abadia. Uma dessas mulheres virtuosas é Santa Matilde de Aqueborn. Matilde tinha apenas 7 anos de idade quando um dia ela foi visitar sua irmã Gertrudes, que vivia como monja em um mosteiro. Daquele dia em diante, Matilde não pensava em outra coisa a não ser em se tornar ela também uma religiosa deste mosteiro. O que levou Matilde a tomar essa decisão foi seu encantamento com a paz que ela encontrou naquele ambiente de virtude, oração e dedicação aos estudos das Sagradas Escrituras. E para completar esse quadro de harmonia perfeita, por assim dizer, ainda tinha ali as belíssimas vozes das irmãs que preenchiam o ar com seu inspirado canto gregoriano. E Matilde percebeu, intuitivamente, que aquele era o lugar ideal para ela desenvolver o seu caminho de amor a Deus. Foi ali que ela viveu plenamente sua vocação espiritual e pôde aperfeiçoar seus vários talentos naturais, como, por exemplo, sua incrível habilidade com a música litúrgica e seu dom para ensinar e formar outras jovens noviças. Ali, Matilde vai realizar sua trajetória com discrição e silêncio. Sua alma mística se desprende com facilidade dos obstáculos terrenos e voa. Voa com frequência para o refúgio do Sagrado Coração de seu divino esposo, Jesus Cristo. Matilde de Aqueborn nasceu em 1241 em Elphta, Saxônia, na Alemanha. Dizem que ela nasceu tão frágil e com aspecto doentio que todos pensaram que ela estava morta, e isso foi evidentemente motivo de grande aflição para os pais da criança. Mas o padre que batizou Matilde disse que a família não precisaria entrar em desespero, pois a menina iria sobreviver e se tornaria também uma grande serva de Deus. Matilde tinha uma irmã chamada Gertrudes, que havia entrado para o mosteiro cisterciense, que ficava ali na cidade de Mansfield. Esse mosteiro foi fundado em 1229 pelo conde daquela região, o senhor Bouchard, e também pela sua esposa devota, Dona Elizabeth. Esse mosteiro começou apenas com 7 monjas. Porém, depois de 5 anos que esse mosteiro foi fundado, a senhora Elizabeth ficou viúva e decidiu se tornar freira e viver junto com as outras irmãs. No entanto, ela transferiu o mosteiro para Rhodesdorf, uma pequena localidade perto de Eisleben, essa que mais tarde se tornaria uma cidade muito conhecida na Alemanha moderna. 6 anos depois dessa mudança, ou seja, em 1240, a senhora Elizabeth também morre, e no papel de fundadora do mosteiro, ela deixa um testamento exortando que as irmãs permanecessem firmes em seu carisma e que jamais deveriam se esquecer de cuidar dos pobres e doentes. Em 1248, Matilde estava com 7 anos de idade e sua irmã Gertrudes tinha 16. Gertrudes já fazia parte deste mosteiro, possivelmente como educanda. E foi nessa época, mais precisamente nesse ano de 1248, que Matilde, juntamente com sua mãe, foi fazer uma visita à jovem Gertrudes. E ali, durante essa visita, a pequena Matilde ficou fascinada por aquele ambiente. E foi nesse dia que floresceu em seu coração a vontade de fazer parte daquele estilo de vida. Em 1251, conforme falamos aqui no primeiro episódio da série, Gertrudes de Aqueborn foi nomeada abadesa aos 19 anos de idade. E um dos primeiríssimos desafios da nova abadesa foi a falta d'água daquela região. Na verdade, toda aquela região de Rhodesdorf, onde estava o mosteiro, sofria com a falta de abastecimento de água, e isso obrigava a população a abandonar suas casas e ir procurar melhores condições de vida em outras regiões do país. E foi justamente isso que aconteceu com aquela comunidade de irmãs. Gertrudes transferiu toda a sua comunidade religiosa para a região de Elphta no ano de 1258.
Essa região não estava tão distante dali e, curiosamente, Elphta estava localizada bem nas terras dos Aqueborns, ou seja, a família de Gertrudes e Matilde. E foi nesse ano de 1258 que Matilde decidiu entrar para a vida religiosa. Ela estava com 17 anos de idade. Primeiro ela entrou como estudante e depois ela assumiu definitivamente a vida como monja desse convento. Gertrudes vai imprimir sua marca pessoal na administração de tal maneira que em breve aquele mosteiro vai se transformar em um dos mais importantes centros da teologia e vida intelectual e mística de todos os tempos. Dizem até que foi nesse período que a abadia de Elphta viveu seu maior momento de esplendor. Gertrudes se encarregou também de formar intelectual e espiritualmente sua irmã Matilde, pois sua intenção era formar Matilde para que ela, mais tarde, fosse a mestra das futuras noviças do mosteiro. E algumas das virtudes de Matilde que podemos destacar aqui é a sua humildade e pureza de vida. E essas virtudes, claro, certamente eram fruto de seu relacionamento com Deus, com a Virgem Santíssima e com os santos. Com o tempo, suas qualidades naturais também ficaram mais evidentes. Ela conhecia muito bem a ciência e o pensamento de gente como Santo Alberto Magno e São Tomás de Aquino, por exemplo. Matilde gostava de cantar no coro e testemunhos afirmaram que sua voz era bela e suave ao entoar os cantos litúrgicos, tanto que as irmãs a chamavam de o rouxinol de Deus. Interessante essa comparação porque o rouxinol é aquela pequena ave que vive escondida entre a vegetação e que raramente é vista pelos olhos humanos, não é? No entanto, ele é um pássaro que possui um dos sons mais bonitos da natureza. O canto do rouxinol tem inspirado até hoje muitos livros, óperas, canções e poesias pelo mundo inteiro, não é? E a vida de Matilde foi marcada por essa beleza espiritual, por essa discrição e pela humildade, não é? Ela era uma pessoa muito generosa. Sua rotina era bastante preenchida com oração e trabalho. Aliás, ela seguia o famoso lema da regra de São Bento, que é o ora et labora, ou seja, é a busca do equilíbrio entre ação e contemplação, trabalho e oração. Tanto que São Bento diz que a ociosidade é uma grande inimiga da alma. E Matilde conseguia tempo para estudar, para ensinar, para cuidar dos enfermos e também tempo para atender aqueles que vinham com alguma necessidade bater à porta do mosteiro. E ainda sobrava tempo para responder questões específicas de suas alunas, não é? Matilde de Aqueborn era vista muitas vezes com o hábito todo remendado, tal era o seu espírito de pobreza e penitência. Quando estava à mesa para se alimentar, ela não fazia exigência sobre o tipo de comida que seria servido naquele dia. Para ela, a melhor comida era aquela que Deus permitiu que estivesse sobre a mesa. Sempre com uma grande compaixão, certa vez Matilde aproveitou o período da Quaresma para fazer grandes penitências em reparação por causa dos cânticos profanos que se espalhavam entre o povo. E ela, como era alguém que dedicava sua voz unicamente para louvar as maravilhas de Deus, ficava mesmo muito aflita ao ver as pessoas dando muita atenção às músicas mundanas e licenciosas de seu tempo. Ela fazia um convite para que todas as pessoas louvassem a Cristo com o coração de Maria e louvassem a Maria com o coração de Cristo. E é também interessante lembrar que, em relação às palavras do Evangelho, sua alegria despertava devoção nos corações mais sinceros. Quando ela cantava no coro, por exemplo, sua alma transbordava de amor ardente pelo Senhor, e assim ela entrava em êxtase profundo. Numa dessas visões, Cristo lhe mostrou a chaga de seu divino coração, um coração que se entregou por toda a humanidade. E Cristo lhe disse: Veja como é grande o meu amor. Se você deseja conhecê-lo melhor, olhe para o Evangelho. Ali, o meu amor está claramente manifestado. Pois assim como o Pai me amou,
também eu vos amei. Podemos conhecer alguma dessas experiências e do pensamento de Santa Matilde através de suas confidências, todas registradas no livro das Graças Especiais. É ali que percebemos, por exemplo, o seu zelo pela Santa Eucaristia, seu amor pela liturgia, pela devoção à Virgem Santíssima e também ao Sagrado Coração de Jesus, um coração que é o símbolo do divino amor. O Papa Bento XVI, ao falar em uma audiência especialmente sobre o Rouxinol de Deus, Matilde de Aqueborn, disse que ela possuía o dom da contemplação mística, que escrevia inúmeras orações e também atraía muita gente que vinha de longe para ouvir sua palavra, uma palavra cheia de sabedoria e bondade. Era realmente uma grande conselheira que consolava e sabia também discernir os espíritos. Era também uma verdadeira mestra de almas que identificava, por exemplo, a necessidade de cada uma de suas alunas. As famílias daquela época tinham prazer em enviar suas filhas para serem educadas ali pelas religiosas de Elfta. E quando a abadesa Gertrudes estava com 29 anos e Matilde com 20, apareceu ali na abadia uma menina de 5 anos de idade. Essa criança foi entregue pelos próprios pais para que também pudesse receber uma educação de qualidade. Ela foi entregue pessoalmente aos cuidados da professora Matilde. Matilde de Aqueborn viu nessa criança um futuro glorioso, não apenas para a abadia de Elfta, mas para toda a cristandade.